Olá, criptomaníacos! Há quantos vídeos aqui no canal eu digo para vocês que níveis extremos trazem oportunidades extremas. É MACD histórico lá embaixo, RSI extremo lá no fundo, é cruzamento Death Cross, Cruz da Morte, que toda vez desse ciclo apresentou o fundo do poço. E mais uma vez, ele parece ter dado certo. Mas e se for o pulo do gato morto? Uma tradicional recuperação antes de afundar de vez. É isso que analisaremos no vídeo de hoje, que eu conto, como sempre, com o seu like. E você que é novo no canal, meu nome é Guilherme Renó, se inscreve aqui que eu trago sempre vídeos malucos sobre criptomoedas, principalmente o nosso amado Bitcoin. No início desse mês, eu falei para vocês que teríamos este cruzamento aqui da linha verde com a linha vermelha, né? A média de 50 diária cruzando para baixo da média de 200 dias. Esse cruzamento é conhecido como Death Cross, Cruz da Morte, aconteceu no dia 16 de novembro. Essa linha azul na vertical que marca exatamente o ponto do cruzamento. E naquela oportunidade, eu falava para vocês que ao longo desse ciclo nunca passamos 5 dias, antes ou depois, da data do fundo do poço, a partir do momento que tivemos esse cruzamento. E parecia que não ia acontecer, né? Mas vejam só. Cruzamento 16 de novembro, aí temos 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, pessoal. Fizemos o fundo do poço 5 dias após o cruzamento, mantendo intacto o padrão deste ciclo de alta. Por sinal, eu falei no vídeo passado, né, que esta formação aqui, esta vela com um grande pavio, um longo pavio abaixo, é claro sinal de reversão e que deveríamos subir a partir dali. Perfeito. Mais um acerto aí para o canal Criptomaníacos. E agora, como vocês estão vendo, o preço tenta romper esta linha amarela, que é a média de 7 dias. E o interessante disso é que em todos os eventos como esse, né, após a Death Cross, ao superar a linha amarela, o preço vem buscar a linha verde aqui, a nossa média de 50, que está posicionada em 105 mil dólares. Então o fechamento de hoje, às 9 da noite, é muito importante, porque a média de 7 está em 88.780, no momento estamos em 89.134, fechar acima de 88.775 vai indicar para a gente um rompimento dessa média de 7, que como vocês vão ver aqui, nas últimas vezes que tivemos aqui Death Cross, a Cruz da Morte, né? Olha aqui, por exemplo, a última vez aqui no dia 6 de abril, fez o fundo, rompe a linha amarela e vem buscar a linha verde e depois a linha vermelha, a média de 200 dias, tá? Se voltarmos mais na ocasião anterior, estamos falando de 10 de agosto de 2024, aqui ó, o fundo igualzinho, mesmo um pavio longo abaixo, né? 5 dias também de distância para a linha azul, nosso caso agora foi depois, aqui tinha sido antes, mas sempre 5 dias ali de diferença máxima. Quando rompe a linha amarela, vem buscar as médias de 50 e de 200. Se voltarmos mais aqui no ciclo, veremos no dia 11 de setembro de 2023 o mesmo cruzamento, Death Cross, e vocês vão ver que depois de romper a linha amarela, vem buscar a média de 50, a linha verde, e mais à frente a média de 200. Isso é muito positivo para a gente, porque conseguindo superar a média de 7, indica que o preço pode voltar, como esperado, né, para a região de 100K, que é uma região muito importante, porque essa subida também aconteceu nos últimos bear markets, quando entramos em ciclo de baixa. Após perder o suporte de médias importante, o preço retorna para a mesma região, mas para testar essa região como resistência, não mais como suporte. E em todos os ciclos anteriores, falhou. E essa falha gerou o bear market, gerou mais queda, né? Um fundo ainda mais baixo, então não pararia em 80 mil dólares. Então esse próximo teste, ele realmente vai definir muita coisa. Vai definir se a gente continua num ciclo de alta ou não, e também vai definir se você vai ter ali o controle emocional de fazer uma saída inteligente. Parcialmente, né? Então, ao invés de ficar com a ganância absoluta, você vai poder usar essa oportunidade para pegar ali 10, 20, 30% do seu patrimônio em Bitcoin e converter para USDT, para dólar, para evitar o risco de sentir a mesma dor que você sentiu
ao longo das últimas semanas, né? Do preço derreter e você não conseguir fazer nada. Você tendo alguma coisa em caixa guardado, você pode fazer compras abaixo caso o preço recue. Agora, esse rompimento da média de 7 pode gerar oportunidades, inclusive para alavancagem de curtíssimo prazo, porque geralmente o preço dá uma disparada vertical para alcançar as outras médias. Isso é extremamente arriscado, somente para você que tem experiência, mas se é o teu jogo, se você gosta de fazer isso, utilize a Quantiferry, lá você faz alavancagem com segurança, tá? Os limites são muito mais bem estabelecidos e você não paga taxa na negociação. Mas, claro, se for fazer isso, utilize um stop curto, tá? Então, aqui na esquerda, por exemplo, você coloca comprar, você coloca o valor que você vai entrar, digamos, $5.000, e aí você coloca uma ordem de stop e uma ordem de target. Então, aqui está a ordem de stop, você coloca o tamanho dela, por exemplo, tudo que você está colocando, e um preço de stop. O preço está em 88.935. Você bota aqui, sei lá, 87.800, tá? Isso aqui seria para você confirmar um stop abaixo e também uma ordem de target, seu alvo. Você coloca aqui quanto que você vai vender nesse alvo. Você pode colocar vários alvos acima, né? Então, por exemplo, bota um de $2.000 num preço de, digamos, $99.000. Se bater, você vai ter um lucro de $229 neste alvo intermediário, tá? E assim por diante. Então, você consegue fazer tudo na mesma tela do seu gráfico na Quantiferry sem pagar taxa. O link, como sempre, está na descrição com vantagem para você. No último vídeo, eu comparei esta última queda de 36% com esta queda aqui de maio de 2021, a queda intermediária, né, entre os dois picos de 2021. Essa queda aqui foi de mais de 50%, 55% de queda em 2021, sem acabar com o ciclo de alta. Todo mundo achou que tinha acabado e não acabou. O preço voltou a subir 119% após esse recuo. E agora, qual será o tamanho deste pump pós-recuo de 36%? Essa é a dúvida que todo mundo tem. A gente não tem como saber o que vai acontecer agora. A gente pode pegar historicamente a média que um evento como esse representa. E eu tenho exatamente isso para apresentar para vocês neste gráfico aqui. Este é o dia zero a partir do momento onde o RSI atinge menos de 30. A linha vermelha apresenta a média de retorno antes e depois desse evento nas últimas 5 vezes que aconteceu, tá? E a linha preta é o Bitcoin. Notem como dias antes desse evento, a gente está pegando aqui 90 dias antes do dia zero, né? Ou antes de acontecer o RSI abaixo de 30, notem como o Bitcoin, a linha preta, segue exatamente a média, pessoal. Ele vem caindo exatamente como na média dessas ocorrências de RSI baixo. E a partir do momento que cruza com 30, também acompanhou. Esse gráfico aqui é de alguns dias atrás, então vocês percebam que neste momento aqui da linha preta, ainda não tínhamos atingido $80.000 de preço do Bitcoin, mas atingimos. Ou seja, o Bitcoin continuou caindo a partir daqui, como a linha vermelha dizia que ia acontecer. Você vê que ela não chega a bater $80.000, né? Comparativamente, mas ela afunda além do que era aqui. E a gente afundou também. Até mais. Batemos $80.000. Mas olha o que mostra a média pra gente a partir disso. É uma subida, pessoal, quase que vertical. Aqui do dia 18 para frente, né? 18 dias após o evento, o RSI tão baixo que a gente já alcançou, olha só o que acontece com o preço do Bitcoin na média. Ele sai dessa posição que comparativamente estaria aqui na faixa de $80.000 e bateria lá em 170 e poucos mil dólares. Vocês estão entendendo? Que na média das últimas 5 vezes que isso aconteceu, o preço dobrou dentro de, olha aqui, 90 dias. Dentro de 3 meses, na média, o preço do Bitcoin dobra a partir do evento de RSI tão baixo. Mas eu não quero que você saia vendendo sua casa para comprar Bitcoin nesse momento, porque não temos segurança de que voltamos ao ciclo de alta. Não temos a segurança. Como eu falei para vocês há muito tempo, o preço tende a voltar para testar a média de 50 que foi perdida como resistência. E é exatamente o caminho que fazemos agora. Estão vendo aqui as últimas 3 quedas acima de 30%, tudo dentro do padrão. Vamos tirar aqui para não atrapalhar no gráfico, para deixar mais limpo, né? E vocês estão vendo aqui a linha branca, que era a média de 100, que foi exatamente onde a queda parou, né? Ela veio testar a média de 100 e agora voltamos a subir. Teoricamente, pegando aqui os últimos ciclos, a tendência é esta barra verde pouco a pouco subir, vai ter altos e baixos, mas em direção à linha verde, que é a média de 50, que está posicionada, pessoal,
em 102.300. Então, é isso. Voltar para a região de 100 mil dólares para testar essa linha verde como resistência. Mas isso não necessariamente é algo positivo. Não necessariamente é tipo assim, vamos romper e vamos disparar. Não. Vamos pegar os ciclos anteriores, quando entramos em bear market. Está aqui o dedinho amarelo mostrando para vocês. No ciclo de 2020, aqui estamos em 2021, alta histórica de 69 mil dólares. O preço perde a média de 50, como perdemos recentemente, né? E afunda até onde? Exatamente, pessoal. Região da linha branca da média de 100. A partir daqui volta a subir, como estamos subindo hoje, e vem testar a linha verde. A média de 50, que tinha sido perdida aqui, agora como resistência. Não consegue romper. Até parece que vai romper, tá vendo? Falso rompimento. Não rompe. E volta a cair. E aí, nem a linha branca segura. Nem a média de 100 segura, porque aí cai vertical. Vertical até a linha vermelha, que é a média de 200. Esse aqui é o grande risco, pessoal. Esse reteste aqui é o grande risco. Que você não vai dar mole de novo. De ficar lá ganancioso esperando bater 150, 200, 250. Você tem que saber a hora de se posicionar de forma mais segura, mais protegido dessa vez. Ah, Guilherme, mas foi só dessa vez. Não, pessoal, é o tradicional. Esse movimento aqui é o tradicional. Se voltarmos para o ciclo anterior, deixa eu botar aqui, ó. Estamos agora no ciclo de 2016. Aqui foi a alta histórica de 2017, dezembro de 17 em 20 mil dólares. Testamos a linha verde, a média de 50, perde a linha verde, como perdemos recentemente, afunda, não chega tão perto da média de 100 dessa vez, e já volta para testar a linha verde, tá? Olha aqui o dedinho. A linha verde, a média de 50, como resistência. Não consegue romper de novo e afunda, e como eu falei, dessa vez a linha branca nem faz suporte. Ela nem finge que vai segurar. Derrete direto até a linha vermelha, média de 200, fundo do poço do ciclo. Então vocês entenderam o que acontece, né, pessoal? Vocês entenderam que não dá para dar mole dessa vez. Se a nossa linha verde está aqui ao redor de 100 mil dólares, qual que é a estratégia nessa subida? Quando o preço se aproximar aqui, para testar a linha verde como resistência, a média de 50, o que você vai fazer? Você vai posicionar o seu stop com uma certa distância, porque o preço é volátil, né? Mas você bota uma certa distância e coloca um stop para fazer uma venda caso o preço recue. Então, se o preço não romper de primeira, ele bater e começar a voltar, você sai fora. E aí tu pode sair fora com 100%, com 50%, com 30%. Eu não saio fora com 100%, né? Mas vamos dizer que você pode fazer uma saída de pelo menos 30%. Pelo menos um terço do que você tem de Bitcoin. Porque se ele realmente imitar os outros ciclos e voltar a cair direto, e aí cair direto até 55 mil dólares aqui embaixo, na linha vermelha, pô, você sai em 100 e recompra em 55, você dobrou a sua quantidade de bitcoins nessa parte que você vendeu. Aí a queda, ela não fica tão ruim assim. Ela te permite aumentar a sua quantidade de bitcoin e no próximo ciclo de alta, ficar rico. Mas por que não vender 100%? Porque você não sabe se a resistência vai segurar. E se o Bitcoin romper a resistência? Se ele rompe essa linha verde aqui em cima, ele vai para a Lua. Ele vai voltar para a região de alta histórica de novo. Vai lá para 126 e provavelmente passar. Porque na hora que ele volta agora, ele não para na mesma região. Muito dificilmente ele vai parar novamente na mesma resistência, né? Isso seria uma demonstração de uma força nunca antes vista. Porque sempre parou no reteste da linha verde. Seria uma força inacreditável, um sinal para o mercado de o Bitcoin estar com uma força jamais vista na história. E aí ele vai tender a subir, e aí sim buscar os 150k, e aí você fica chorando lá embaixo que vendeu tudo em 100. Por isso que você tem que saber dosar medo e ganância, né? Vender tudo no 100 indica medo. Não vender nada no 100 indica ganância. Faz uma coisa um pouco mais equilibrada dessa vez. O que estamos falando, basicamente, são essas duas possibilidades, né? As barras em azul e branco aqui é o que está acontecendo hoje, e aqui nós temos a possibilidade da cor amarela, ou seja, o preço ele voltar a subir, romper a média de 50 e disparar para uma nova alta histórica, ou a opção vermelha, que é voltar a subir, testar a região de 100, 102 mil dólares como resistência, a média de 50, não superar e afundar de vez. Praticamente na vertical, até essa zona aqui entre 60 e 55 mil dólares, tá? São as duas opções que nós temos agora. Ah, tá falando que vai subir ou vai cair? Não, não, não. Eu estou te dando o ponto exato de decisão para você se posicionar. A média de 50, a região de 100 mil dólares
É onde o preço vai testar para decidir a direção e o destino final desse ciclo de alta. Então você consegue se preparar, se precaver para qualquer uma dessas duas possibilidades. É só essa informação que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você precisa saber, tá, essa é a região que eu tenho que ficar de olho, tenho que monitorar para fazer uma saída parcial e para me preparar para um possível cenário de explosão de preço ou derretimento vertical. E esse suporte dos 80 mil dólares, ele é muito interessante, porque apesar dele ser muito abaixo do preço médio dos compradores de curto prazo, dos short-term holders, ela é uma região exata de compra dos ETFs, que foram os responsáveis pelo crescimento de preço nesse ciclo. Então, a gente está trocando aqueles gráficos que analisam mais o preço médio de investidores de curto prazo, de longo prazo, e olhando para esse indicador aqui, que traz a média de compra dos ETFs. Olha como o preço parou de cair exatamente ao encontrar essa média, essa linha vermelha aqui, posicionada em 82,5 mil dólares, né? Então os ETFs ganharam muito dinheiro, o preço subiu aqui, grande lucro, e aí começaram a vender. Vende. Onde para a queda? Quando eles vão começar a ter prejuízo. Lembrando que ETFs, fundos de investimento, eles estão investidos para longo prazo. Então eles podem realizar lucro enquanto existe lucro, mas vai realizar prejuízo por quê? Não faz muito sentido. E o preço para exatamente no momento onde ia virar de lucro para prejuízo. Reforçando, portanto, esse suporte na região de 80 mil dólares, como também segurou em outros momentos. Notem, nesta última queda aqui, para praticamente onde ia ficar no 0 a 0 também no preço ali dos ETFs. E na queda anterior, também nesse ciclo, olha onde para a queda. Muito próximo aqui dessa linha vermelha, né? Na região de 0 a 0 também para os ETFs. Então essa região, ao longo desse ciclo, vem servindo como suporte. Os ETFs não querem vender no prejuízo. Então bora aproveitar esse momento, mas não achem que vai subir direto. Porque subiu muito forte agora, qual é a tendência? Ter alguma correção, o preço voltar lá para, sei lá, 88, 87, depois volta a subir. Então vai e volta, mas numa tendência agora de curto prazo de subir em direção àquele reteste na região de 100 mil dólares. Se você está cansado de vender no fundo do poço e ter que recomprar acima, aproveite porque essa é a última semana da Black Friday. R$700 de desconto no plano vitalício, R$400 de desconto no nosso plano anual para acessar a Nação Criptomaníacos, ter todo esse tipo de conteúdo aqui todos os dias na palma da sua mão, com suporte de toda a minha equipe, tá? Acaba nessa semana, pessoal, Black Friday. Então aproveita, o link está na descrição, corre lá, porque depois não tem mais volta. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.